Fala pessoal, Rian aqui e vamos continuar com a nossa série de matemática básica para ciência de dados, para inteligência artificial. Nesse vídeo a gente vai falar dos produtos notáveis, né? Esse é um assunto muito importante para os vídeos que vão vir na seguida e nós vamos entender o porquê. O que são produtos notáveis? Produto notável, como o próprio nome explica, o produto, né, a gente sabe que são os operandos de uma multiplicação. E algumas multiplicações têm características que são tão memoráveis, tão importantes, que a gente as considera como notáveis, né? Elas são especiais. E aí o que acontece? Por serem assim especiais, ou seja, notáveis, é conveniente que a gente memorize a sua resolução, porque isso vai facilitar o nosso trabalho lá nas equações. Nas equações, se a gente tem os produtos notáveis memorizados, isso significa que a gente pode transformar uma coisa que se apresenta de uma forma que não é tão fácil a nossa leitura em outra forma um pouco mais conveniente, um pouco mais fácil de resolver. E é sobre isso que é matemática, né? É isso que a gente tem visto durante toda a playlist. A gente viu as propriedades de diversas operações e essas propriedades nos ajudam a traduzir essas operações de forma mais conveniente, de forma mais facilitada. A gente vem demonstrando, na verdade, que a matemática ela é uma linguagem. E como qualquer linguagem, há diferentes formas de representar a mesma coisa. Basta que você saiba a propriedade do que você está trabalhando. É por isso que matemática é sobre simplificar, e a gente deve sempre buscar uma simplificação. Então a gente vai ver aqui quais são esses produtos notáveis. O primeiro produto notável é aquele que a gente chama de quadrado da soma. O quadrado da soma é simplesmente o quadrado da soma de dois termos, e ele vai ser igual ao quadrado do primeiro termo, mais duas vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Traduzindo em valores, né, você tem o a mais o b, e esse elemento está elevado ao quadrado. Então, como está traduzido aqui na frase, você tem o quadrado do primeiro termo, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, a, b, mais o quadrado do segundo. Aplicando no exemplo, vamos relembrar como é a sua resolução? Então, aplicando a esse exemplo, eu teria x ao quadrado mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais 3 ao quadrado. E isso vai me dar exatamente o x ao quadrado mais 2x3 mais 3 ao quadrado, que é exatamente equivalente a x ao quadrado mais 6x mais 9. Perceba que nós passamos dessa apresentação para essa apresentação aqui. E a gente ainda não viu equação do segundo grau, mas essa é a representação padrão de uma equação de segundo grau. Aqui você tem um x de grau 2, aqui um x de grau 1 e o elemento constante. Essa é a representação padrão para a resolução da equação de segundo grau, que a gente vai ver nos vídeos futuros, mas perceba que a gente, por meio do produto notável, facilitou essa transcrição. Porque sem esse produto notável, o que eu precisaria fazer aqui? Eu precisaria multiplicar esse elemento sobre ele mesmo. E aí eu precisaria fazer uma distributiva, ou seja, multiplicar cada elemento de um por cada elemento do outro. Multiplicar esse por cada elemento e esse por cada elemento. Isso me daria x ao quadrado mais x vezes 3, 3x, mais agora o 3 vezes x e 3 vezes 3, 9, que vai dar exatamente essa equação aqui de cima. Então eu encurtei o meu caminho por meio do produto notáveis. Basta que a gente memorize essa forma de resolução. Isso aqui é quase como uma canção, né? Você memoriza isso de forma muito fácil, né? O quadrado do primeiro, as duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Vamos para o próximo produto notável, que é basicamente a mesma coisa, só que da diferença de dois termos. Então, você vai ter o quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E esse caracteriza o segundo produto notável, o quadrado da diferença. Aplicando a um exemplo, vamos relembrar como ele se constrói, e a resolução vai ser exatamente essa. Quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo, que é 9. Então, vendo aqui na resolução, a gente vai chegar exatamente a esse formato que, como indicado anteriormente, é o formato padrão de uma equação de segundo grau. Seguindo para o terceiro produto notável,
que é o produto da soma pela diferença de dois termos. Ou seja, eu tenho a soma de dois elementos multiplicado pela diferença de dois elementos. Agora, a minha resolução como produto notável vai ser o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Esse aqui encurta ainda mais a nossa resolução, né? Porque, como dito anteriormente, eu teria que fazer uma distributiva aqui, né? Isso me daria um certo trabalho. Basta que eu converta isso em produto notável. É o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. A gente encurta essa resolução. Aplicando no exemplo, só para relembrar aqui, né? Então eu teria simplesmente aqui o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. É exatamente o que está demonstrando aqui. Isso vai dar x ao quadrado menos 49. Essa apresentação também se configura na apresentação padrão de uma equação do segundo grau. Quer ver? Aqui existe um elemento oculto aqui. Você tem o x de segundo grau mais o x de primeiro grau. Ué, como? Basta que você multiplique o zero por x. Menos a constante 49. Isso aqui vai dar igual a zero, que vai ser igual a essa equação aqui também. Então você saiu dessa apresentação para uma apresentação padrão de uma equação de segundo grau, que vai facilitar a resolução das equações de segundo grau. Bom, esses foram os produtos notáveis mais conhecidos. Existem só esses? Não. Como vocês podem ver, existem outros produtos notáveis. Aqui, por exemplo, estou dando exemplo da soma de dois termos elevado ao cubo. E aí você teria cubo do primeiro elemento, mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo elemento. Perceba que quando você for aumentando o grau da soma desses termos, a complexidade vai aumentando também. E aí você perde a conveniência dos produtos notáveis. A gente começou o vídeo dizendo que essas propriedades vêm para facilitar, para dar conveniência para a resolução, né? Se ele começa a ficar muito complexo, você perdeu a conveniência, perdeu a facilidade. Mas é só para saber que em determinados elementos, você pode trabalhar com outros produtos notáveis. Então, você tem aqui o cubo da soma de dois termos, pode ter da própria diferença também, a diferença de dois elementos elevados ao cubo, assim como a soma desses elementos. E por esse vídeo foi isso. Agradeço por ter assistido até aqui. Se gostou desse vídeo, peço que curta, compartilhe com quem você acha que possa se interessar pelo conteúdo e a gente se vê no próximo vídeo.